Coco, ou Viva, a vida é uma festa. Como ficou conhecido nos cinemas nacionais, é uma animação da Pixar, ganhadora do Globo de Ouro 2018 como melhor animação e do Oscar na categoria de animação e canção original. No vídeo de hoje, veremos quais as semelhanças que essa criativa obra traz com relação aos ensinamentos da doutrina espírita. Eu sou Alan Pinto e este é o Horizonte Infinito. O filme conta a história de Miguel, um menino de 12 anos que vive em um pequeno vilarejo mexicano com sua família de sapateiros. Toda a narrativa é focada nas festividades do Dia de los Muertos, uma das mais famosas e antigas tradições daquele país. Contrariando a tradição de sua família, Miguel tem o sonho de um dia tornar-se um grande músico, como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. Porém, por conta de uma grande decepção no passado de sua família, tudo que se refere à música foi totalmente banido do seu cotidiano, o que torna as coisas bem mais difíceis para o nosso pequeno herói. Miguel, desprezando as tradições de sua própria família, acaba indo para o mundo dos mortos e busca por seu antepassado músico, que ele acredita ser o cantor mais famoso do México. Em tempos de xenofobia, principalmente por parte do presidente americano Donald Trump, ao insistir no projeto de construção de um muro que separe o México dos Estados Unidos, os produtores tiveram uma atitude corajosa ao trazer a visão de uma cultura que, na opinião de muitos, beira o surreal, mas que, na verdade, revela-se totalmente avessa ao materialismo ao exaltar a construção de um mundo dos mortos, trabalhando com a ideia de um México do passado e extremamente colorido, trazendo um pouco do singular conceito desse sentimento de que a morte não é para ser temida, e sim encarada como uma grande festa. A ideia central do filme Viva, a vida é uma festa, guarda profundas semelhanças com os ensinamentos da doutrina espírita, ao tratar a morte como algo natural e o mundo dos espíritos como uma sequência do mundo físico, intimamente ligado a este, onde os seres que deixaram a matéria estão em constante interação com os que ainda se encontram ligados a ela. Repleto de luzes e cores, o mundo dos mortos se apresenta não apenas como fruto de um surrealismo local, mas como uma tentativa de fazer uma conexão do mundo real ao deslocar acontecimentos humanos para uma outra dimensão, mostrando a burocracia do mundo dos mortos, as regras, a polícia de lá, a imigração, quando podem passar para o mundo dos vivos ou quando precisam declarar suas oferendas para regressar ao seu mundo e assim por diante. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar irá perceber as profundas semelhanças entre as regras que regem o intercâmbio entre os mortos e os vivos, como, por exemplo, o fato de só poder visitar os parentes com a sua devida autorização. No filme, os mortos só podem visitar os seus parentes na Terra quando estes ainda cultuarem a sua memória através da colocação da fotografia dos seus antepassados no altar de oferendas. A pior coisa que pode acontecer a uma dessas almas é não ter ninguém na Terra que se lembre delas. Estes espíritos vivem isolados em uma região, sendo tratados como os quase esquecidos. Quando ninguém mais se lembra deles no mundo dos vivos, eles simplesmente desaparecem, o que chama-se de morte final. A respeito da lembrança dos mortos, Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 320 de O Livro dos Espíritos. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Mas e quanto aos espíritos esquecidos? Kardec também quis saber o que acontece com eles do outro lado da vida, na questão 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vote afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Os laços de afeição constituem um forte elo entre os encarnados e os que já se foram. Quando não há mais ninguém que justifique esses laços, têm os espíritos outros interesses, outros aprendizados, têm o universo inteiro a seu dispor. No México, o Dia dos Mortos é marcado por festas com direito a muitas flores e frutas. É que os mexicanos acreditam que neste dia podem reencontrar parentes queridos.
Um tapete de flores foi montado na fachada deste cemitério em Metepec, no México. Ao entrar, um altar de comidas, flores, velas, uma oferenda às almas dos entes queridos. Os rituais são realizados há mais de 3.000 anos pelas populações indígenas do México. O Dia dos Finados é uma das maiores festas do país, já que acredita-se que os espíritos voltem para visitar os parentes. Mas afinal, será mesmo que os espíritos retornam no Dia dos Mortos para visitar seus parentes? O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia aos chamados que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Vemos aqui mais uma confirmação da união entre vivos e mortos através dos laços afetivos. O veículo, como sempre, é o pensamento. E é através da comunhão de pensamento expressa em um pensamento comum de uma certa unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração que os espíritos podem interagir uns com os outros. O pensamento é o atributo característico do ser especial. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Concebe-se que nas relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos haja uma reunião onde reine perfeita comunhão de pensamentos, uma força atrativa ou repulsiva que nem sempre possui o indivíduo isolado. Desse ponto de vista, a doutrina espírita nos mostra que talvez a ideia de que os espíritos dos que se foram visitem seus entes queridos no Dia dos Mortos já não nos parece assim tão absurda. Intuitivamente, os povos astecas já sabiam disso antes mesmo da chegada dos espanhóis na América. E cada um de nós traz essa certeza dentro de si, marcados de alguma forma no seu íntimo, mesmo aqueles que acreditam que tudo se acaba após a morte, como os nihilistas, por exemplo. Afinal, não somos seres humanos vivendo a experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E aí, gostou desse vídeo? Então vá logo dando seu joinha, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando a sua opinião nos comentários aqui embaixo e também não deixe de visitar o nosso site, o www.horizonteinfinito.com.br. Até breve!